Vou trocar uma ideia com vocês hoje, vou fazer uma sequência aí de lives falando sobre day trade, sobre como ganhar dinheiro diariamente na bolsa, com umas estratégias que eu utilizo há muitos anos, que eu aprendi com os operadores de pregão, e como meus alunos têm tido ótimos resultados com essas estratégias, eu vou passar a falar sobre elas diariamente. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar para vocês o seguinte: dia 9/12, papo de bolsa. Eu vou falar sobre 5 pontos aqui, tá? 5 pontos que eu considero muito importantes, que são: entenda o home broker. Semana passada muita gente me perguntou, na verdade muita gente me falou que abriu a conta na corretora, mas não estava conseguindo avançar, não estava conseguindo comprar as ações, não estava conseguindo tomar atitude por conta de insegurança, de medo, entendeu? Então eu quero que você saiba que eu vou desbloquear esse seu medo agora. Vou te falar o que é importante, o que você precisa fazer para você se sentir seguro na hora de você executar suas ordens, para você não ficar nervoso, que é muito tranquilo, entendeu? Então vamos lá. Eu vou falar sobre isso, né? Para você entender a plataforma, como ela funciona, qual o objetivo dela. Eu vou falar sobre como você escolher as ações para girar. Hoje eu vou falar sobre giro, tá? Eu quero falar sobre giro da bolsa. E eu vou falar algumas coisas bem interessantes, espero que vocês curtam, tá legal? Ó, vou falar sobre os códigos dos papéis, que muita gente tem dúvida de como você escolher as ações para você operar, tá? Como você lucrar com o day trade, que é uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito, e eu vou falar sobre isso hoje, acho que vai ser muito interessante para você. Você descobriu, e o quinto, que vai ser tão importante quanto os outros tópicos, é para você descobrir o potencial do giro da bolsa. O giro da bolsa é a estratégia que eu utilizo para ganhar dinheiro no mercado de ações diariamente, tá? Então fica até o final, que vai valer a pena você conhecer um pouco dessa estratégia, né? Porque na verdade é um conjunto de estratégias que eu utilizo, e eu vou falar muito sobre isso daqui para frente, tá legal? Bom, entenda o home broker. O que é o home broker? O home broker é a plataforma operacional. A plataforma operacional para você poder executar as suas ordens, tá legal? Você pode utilizar também outros sistemas operacionais, geralmente eles têm algum custo, algumas corretoras fornecem eles gratuitamente, mas você tem disponível gratuitamente o home broker, que é uma plataforma que ela tem as informações básicas que são suficientes para você começar com o giro. Depois, conforme vai avançando, conforme você vai avançando as suas estratégias, o seu conhecimento, você vai precisar de outras ferramentas que não tem no home broker, mas você consegue iniciar pelo home broker, tá? Então vamos falar aqui um pouco sobre as configurações. O primeiro passo que eu sugiro a vocês, quando você abre o home broker, pela primeira vez, que você fica um pouco confuso, é você cancelar, fechar todas as janelas. Fecha tudo. Se você é aquela pessoa que abriu o home broker e teve aquela dificuldade de entender o que está acontecendo, é muito número, muita cor, e ficou perdido, fecha todas aquelas janelas, deixa a tela toda zerada. Aí você vai começar com as informações básicas que você precisa, tá? Bom, primeiro você precisa da janela cotações. A janela cotações ela tem informações básicas como a cotação atual do papel. A cotação atual do papel é a última negociação daquele ativo, tá? A variação, que é a variação em relação ao fechamento do dia anterior, certo? O fechamento, você vai saber quanto é que está aquele papel, ele fechou tanto. Então essa informação vai ser necessária para você saber como é que aquele papel está no dia, quanto ele está variando, né, positivo ou negativamente, beleza? Bom, você vai precisar saber qual é a quantidade da oferta de compra, qual é a oferta de compra, qual é a oferta de venda e qual é a quantidade da oferta de venda. E o último negócio. Eu desenhei aqui uma janela do livro de ofertas e eu vou explicar isso de uma forma mais simples, tá legal? Então vamos lá. Você vai cadastrar o seguinte. Primeiro você vai abrir o livro de ofertas. O livro de ofertas ele é muito importante, porque nele contém as informações principais para você tomar as decisões na hora de você colocar suas ordens, tanto para o giro como para você fazer um swing trade, ou então até fazer um investimento, você comprar um papel para longo prazo, tá?
Então vamos lá, o livro de ofertas, nele constam os compradores e os vendedores. Você consegue ter uma ideia da demanda da oferta através do livro de ofertas, entendeu? A tela cotações, que eu já falei para vocês, que é uma tela, ela vai ficar lá fixa com a cotação do papel e a variação para você acompanhar uma lista de ações, tá? Você vai acompanhar uma lista na janela cotações. E o livro de oferta, ele é um livro, são informações individuais sobre cada papel. Pensa que o livro de ofertas é como se fosse uma sala, tá? É como se fosse uma sala e você entra naquela sala onde tem vários investidores ali apregoando, fazendo oferta. Alguns estão comprando, outros estão vendendo. Então, existem os melhores compradores e os melhores vendedores. As melhores ofertas, certo? As melhores ofertas no caso das ofertas de compra é aquele que paga mais caro. E as melhores ofertas de venda são aqueles que vendem mais barato. Chega um momento que essas ofertas vão se encontrar, tá? Elas podem ser fechadas de o vendedor vendendo diretamente para o comprador vendendo diretamente, comprando diretamente do vendedor. E eles podem colocar aquela oferta também lá no livro de ofertas, onde o mercado fica variando. E você vai entendendo, vai vendo a demanda e você vai acabando sentindo uma direção para aquele papel. Então o livro de ofertas é essencial para que você possa acompanhar as ações, tá? O resumo das ofertas. O que é o resumo das ofertas? Vamos supor que você está girando, você comprou um papel, vendeu, colocou uma oferta, cancelou. Esse resumo das ofertas, ele vai te mostrar quais são as ofertas que ainda não foram executadas, quais foram as ofertas que foram executadas, as ofertas que você cancelou. Então você pode acompanhar isso, você deve acompanhar isso, é muito importante para que você não esqueça nenhuma oferta. Às vezes você pensa que aquela oferta executou e se essa oferta não for executada, você pode ter um problema. De repente ela sair num leilão, ou então de repente ser executada e você não vê. Se você tiver do giro, isso aí pode acabar te prejudicando, entendeu? Então vamos lá. O histórico de negócios. Esse é tão importante quanto o livro de ofertas. O livro de ofertas e o histórico de negócios são as ferramentas principais para você começar a girar. Por quê? No livro de ofertas, são as ofertas que ainda não foram executadas. É como o mercado está, onde você sente a energia do mercado ali, quem é que está comprando, quem está vendendo. Só que você precisa também do histórico de negócios para você ver aquelas ordens que foram executadas. Por exemplo, você identificou, através do livro de ofertas, que tem uma corretora com uma ordem forte de venda e, teoricamente, essa corretora está travando o papel. O papel não vai passar dali enquanto não tomarem todas aquelas ofertas de venda dela. Só que aí você está vendo que aquela oferta está diminuindo. Estão comprando ali devagarinho. Através do histórico de negócios, você consegue identificar quem é que está comprando, qual é a corretora que está comprando. Às vezes são várias corretoras comprando. E num momento desses assim, quando tem várias corretoras comprando, quando encerra aquela oferta ali, o papel tende a subir de valor, né? Tanto na compra quanto na venda. Eu estou dando um exemplo de uma corretora que está vendendo e outras corretoras estão comprando, tá? E isso acontece também na ponta oposta. Então, eu fiz esse resumo aqui só para vocês entenderem que no giro você consegue identificar muitas oportunidades com essas ferramentas, tá legal? Então, quando você for acompanhar um papel, note isso: livro de ofertas, histórico de negócios e resumo. Essas são as principais ferramentas para que você possa acompanhar ali as ações, o movimento que está ocorrendo nelas, tá? E uma coisa importante também, na janela cotações você consegue ver a lista de vários papéis. E você abre um livro de ofertas para cada papel e um histórico de negócio para cada papel. Dependendo da ferramenta que você está usando, você pode usar mais de 10 livros de ofertas. Mas se você estiver no home broker, talvez você possa acompanhar 3 ou 4 papéis no máximo, tá? Bom, então eu vou avançar aqui. Ainda falando sobre o livro de ofertas, eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Deixa eu só posicionar melhor isso aqui. Então eu vou falar de uma forma mais detalhada, tá, do livro de ofertas. Eu simulei aqui para vocês um quadro de um livro de ofertas. É bem parecido, o livro de ofertas é exatamente isso aqui, tá? Do lado esquerdo tem os compradores e do lado direito tem os vendedores. Se você for comprar, tá? Se você for comprar uma ação, você precisa clicar no vendedor, tá?
porque você está comprando do vendedor. Isso parece uma coisa básica, mas muita gente faz essa confusão. Muita gente. Eu fui operador de pregão durante muitos anos e eu vi muitos profissionais na hora da agitação, porque o mercado ele é muito volátil, você precisa de agilidade para poder executar suas ordens e você pode acabar fazendo confusão no momento de você comprar, você acabar vendendo, porque realmente quando você está fazendo isso com rapidez, com velocidade, você pode se confundir. Então é muito importante que você tenha o primeiro passo quando você for executar uma ordem. Eu preciso comprar do vendedor e eu preciso vender para o comprador. Então vamos supor aqui que eu queira comprar 100 ações desse papel fictício que eu coloquei aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo os compradores, a corretora, tá? A corretora que está comprando, a quantidade que ela está comprando e o preço que ela está comprando. E do meu lado direito eu tenho a corretora que está vendendo, a quantidade que ela está vendendo e o preço que ela está vendendo. Eu tenho duas opções aqui para comprar esse papel. Se eu quiser comprar ele na hora, instantaneamente, se eu quiser executar aquela ordem, eu preciso clicar no vendedor e preencher o preço que está disponível para venda. Eu vou ter que pagar R$ 5,17 se eu quiser comprar na hora. Eu vou lá, 100 ações a 5,17. Eu vou comprar essa oferta desse cara aqui. Mas eu tenho a opção também de clicar no vendedor, certo? E melhorar alterar esse preço aqui para 5,11 e ser o melhor comprador, certo? Então beleza. Eu posso também limitar esse preço. Aqui tem 100 a 5,10, o próximo comprador está comprando 200 a 5,08 e o outro 5.000 a 5,01. Eu posso também colocar para comprar aqui a 5,02. Esse cara vai para o quarto lugar da fila e eu vou ficar sendo o terceiro, entendeu? Então o livro de ofertas funciona exatamente dessa forma. Se eu quero comprar, ou eu pago direto no vendedor, ou eu vou apregoar uma oferta. Eu posso colocar uma oferta aqui e esperar algum vendedor me entregar esse papel, no preço que eu selecionei. E o mesmo vale para venda, né? Se eu quiser realmente vender esse papel, eu preciso vender para o comprador. Eu quero vender a 5,10. Eu vou clicar ali e vou vender para esse cara. Sendo que eu tenho a opção também de colocar para vender, ser o melhor vendedor. A minha oferta vai ser a melhor oferta de venda se eu cobrir esse cara aqui e botar 5,16. Eu vou passar para o primeiro da fila e esses caras aqui vão cair. Entendeu? Então funciona assim o livro de ofertas. Ele é bem simples, tá? Então é muito importante, vou falar mais uma vez. Você quer comprar, clica no vendedor. Você quer vender, clica no comprador. É simples desse jeito. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você queira comprar 200 ações, tá? Esse cara aqui a 5,17, ele só está vendendo 100. Esse outro aqui a 5,18, ele está vendendo 3.000. Se você quiser comprar essas 200 ações de qualquer jeito, você não quer colocar aqui na oferta e ser o melhor comprador, você quer comprar direto do vendedor, você vai pagar 100 a 17 e 100 a 18, certo? Então o seu preço vai ficar ali 5,17,50. Se eu quiser vender 200 ações no comprador, eu quero vender, eu não quero ser o melhor vendedor, eu quero vender na hora. Eu vou vender 100 a 5,10 e 100 a 5,08. Essa ordem ela pode ser executada numa boleta só. Minha média vai ficar 200 a 5,09. E se eu quiser vender, por exemplo, 500 ações no comprador, não quero saber, eu quero vender esse papel. Então eu vou vender 100 a 5,10, 200 a 5,08, certo? E 200 a 5,01. Meu preço médio vai ficar mais lá embaixo. Para você entender como é que funciona o livro de ofertas, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu peço desculpa por não estar interagindo com vocês, nem sabendo aqui as mensagens que vocês estão mandando, porque eu tive que virar a câmera para que vocês pudessem ver, tá? Nessa posição aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Semana que vem eu vou fazer eu vou fazer algo diferente. Eu vou me conectar pelo YouTube. Eu ia fazer isso hoje, tá? Mas ocorreram uns problemas técnicos, a gente está ajustando. E na próxima semana eu vou configurar uma tela operacional do zero. E eu vou falar melhor sobre isso aqui. Eu vou dar exemplos de como você se enquadrar nesses buracos aqui para ter melhores oportunidades. Entendeu? Então vamos lá, deixa eu prosseguir aqui.
Bom, eu separei aqui para falar sobre cotações, tá? Deixa eu só pegar a caneta aqui. Bom, quando você abre a janela cotações, essa janela é muito importante para você acompanhar uma lista de ativos, tá? Eu estou falando especificamente agora de ações, mas existem outros derivativos, outras coisas que você pode acompanhar também. Mas eu vou falar sobre ações, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do papel que foi mais negociado hoje, que foi a Petrobras. A Petrobras hoje, como foi o papel líder de negócios, eu vou falar dela. Eu não estou recomendando compra de Petrobras, pelo amor de Deus. Você não compre Petrobras por conta disso aqui, tá? Eu só estou dando um exemplo, tá legal? Então nas cotações você vai fazer o seguinte. O ticker da Petrobras, o código de negociação dela é Petro 4, tá? Então você vai colocar lá Petro 4, tá? Essa são as ações preferenciais da Petrobras e as que tem mais liquidez. Por isso que eu estou colocando ela aqui, tá? Petro 4. Esse é o código do ativo, tá? Vamos supor que ele tenha fechado hoje a 26,50, certo? E vamos supor que ele tenha fechado com 1% de alta, tá? Então, essa é uma informação básica que você precisa saber por quê. Esse 26,50 que ele fechou hoje vai ser o preço que vai sair no noticiário amanhã, quando você abrir o jornal. Como é que foi a Petrobras? 26,50, 1% de alta. Esse 1% de alta é em relação ao fechamento do pregão anterior, tá? No caso do pregão de ontem. Então, ela fechou com uma alta em relação a ontem. Então, essa é uma informação básica que você precisa ter, que é o papel, né? O preço do último negócio e a variação, certo? Isso é uma informação básica que você precisa quando você quer saber sobre um papel. Simples assim. É o preço atual e a oscilação dele em relação ao pregão anterior. Uma outra informação muito básica, é muito importante você ter também, na verdade elas estão em conjunto, é o comprador e o vendedor, que eu mostrei anteriormente no livro de ofertas. É muito importante que você tenha essa informação para você saber, né, quanto estão pagando e quanto estão vendendo. No caso da Petrobras, que é um papel que tem muita liquidez, tem muito negócio, provavelmente, se ele fechou a 26,50, ou ele estava 26,49, o comprador, com 26,50 o vendedor. Ou então 26,50 o comprador com 26,51 o vendedor. É um papel que fica muito preso ali porque tem muito negócio. Diferente de outros, como por exemplo no livro de ofertas que eu mencionei anteriormente, que tem um spread, né? O spread é a diferença entre a compra e a venda. Então papéis com spread, eles te dão outros tipos de oportunidade de negócios. E papéis assim com liquidez, muita liquidez também. Eles oscilam bastante, você precisa identificar outros detalhes para que você possa identificar a tendência desses papéis, tá? Uma informação muito importante também que você precisa colocar na sua janela cotações é a mínima, a máxima e o fechamento. A mínima, vamos supor que a Petrobras hoje, em todo o pregão, ela teve uma mínima de 25,10. E de máxima, no melhor momento da Petrobras hoje, ela bateu 27,20. E ontem ela fechou aí, sei lá, a R$26. Certo? Essas são informações básicas que você configura na sua janela cotações. Beleza? Então, é o mínimo que você precisa ter ali nas cotações para você acompanhar. Porque quando você abre o home broker, talvez você já tenha experiência, não é o seu caso, mas muita gente fica perdido. O que está acontecendo aqui? O que eu faço? Então você fecha tudo e você configura a sua janela cotações com essas informações aqui. Papel, certo? Último
variação, tá? Comprador, vendedor, mínimo, máximo, fechamento. É o suficiente que você precisa para acompanhar os seus papéis, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Resumo de ofertas. Como eu falei anteriormente, o resumo de ofertas é muito importante porque você precisa acompanhar suas ofertas, se elas foram executadas, se elas ainda estão em aberto, se você precisa cancelar alguma oferta. Se tratando de giro, você vai ter uma quantidade de ofertas, provavelmente você vai, com o decorrer do tempo, de repente no início você vai colocar uma ou duas ofertas, mas com o decorrer do tempo você vai colocar até mais de 10 ou dezenas, se for o caso. Porque existem estratégias que você precisa estar posicionado. Eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Então vamos lá. O resumo de ofertas é o seguinte. Vamos supor que você colocou para comprar 200 ações de Petrobras a 25,35. O pregão tá rolando, tal, e aqui vai ter a condição da oferta, tá? E vamos supor que você colocou para comprar também 100 ações de... Vou dar um exemplo aqui. ARBR3. Arbore. Arbore ainda não abriu o capital na bolsa, mas futuramente ela vai abrir. Então é só um exemplo, não estou recomendando nada, tá? Você botou para comprar 100 ações de Arbore a R$ 55. No resumo de ofertas, você vai verificar lá, foram executadas as ações de Petrobras. Beleza. As ações da Arbore estão em aberto. Você pode cancelar, você pode alterar essa oferta, você pode cancelar essa oferta. Você tem uma série de atitudes aqui que você possa tomar. É muito importante você acompanhar o resumo de ofertas, porque caso você esteja com essa oferta em aberto e o pregão encerra e entra em leilão, pode ser que você compre sem saber, se você não estiver acompanhando o mercado, entendeu? Então aqui você acompanha o que você cancelou, o que você alterou, tá? É interessante que você tenha isso. No caso do giro, então, é indispensável, tá? É indispensável, porque através disso aqui você sabe o que você tá fazendo ali, o que você está posicionado, se você cancelou alguma oferta, se tem alguma coisa que você precisa zerar, tá? Inclusive você pode pegar o histórico das ordens, o histórico das ofertas executadas, tá? Tem o histórico também. Nesse histórico você vai identificar aqui, ó, as 200 ações de Petrobras que você comprou, as 100 ações de Vale que você vendeu. Lá você vai ver todas as ofertas que foram executadas, você vai ver como é que está o seu net, como é que é a sua posição naquele dia, para você não ficar comprado ou vendido sem querer, né? Porque geralmente quando isso acontece é contramão, tá? Não pense você que você vai dar sorte, ficou comprado. Vai acontecer, mas raramente. A maioria das vezes não vai dar bom, beleza? O histórico de negócios, tá? O histórico de negócios, ele é muito importante, porque é através dele que você identifica oportunidades que você pode identificar no início do pregão e ficar até o final do pregão aproveitando aquela oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Abriu o pregão, eu estou acompanhando aquele papel, é um papel que não tem tanta liquidez, porque um papel que tem muita liquidez igual uma Petrobras, o histórico de negócios ele fica assim, ele fica pulando, você vai ter que ver de outra forma, você vai ter que acompanhar ele condensado para ver a quantidade que as corretoras estão comprando, vendendo, quem está comprando mais e tal. Mas num ativo que não tem tanto negócio, ele é um ativo que tem uma certa liquidez, mas ele não tem tantos negócios. Então você consegue identificar coisas como, por exemplo, a corretora X, ela está comprando 1.300 ações de um determinado papel, referente àquele histórico que você está acompanhando, a cada 5 minutos. Certo? Ela está comprando 1.300 ações a cada 5 minutos. Você identificou isso. E vamos supor que esse ativo seja um ativo que tem um livro de ofertas semelhante ao que eu mostrei aqui para você. Ele tem um spread bacana, entendeu? Então, como você sabe que esse cara vai vir a cada 5 minutos,
você vai se antecipar e depois você vai vender para ele. É mais ou menos isso. Então, através dessa ferramenta aqui, você identifica muitas oportunidades. Você vê quem está comprando, quem está vendendo. E quando você passa a acompanhar aquele papel ali diariamente, você vai ver que em cada livro de ofertas, em cada papel, tem um player que se sobressai. Ele acaba se tornando uma referência para você. Entendeu? Por exemplo, vamos supor aqui que Arbore, tá? Arbore é uma empresa que é uma empresa que eu tenho e ela não tem capital aberto. Eu estou dando exemplo só para vocês não acharem que eu estou recomendando nada. Vamos supor que na Arbore tenha um cara que opera Arbore da corretora tal, e você identificou que quando essa corretora entra, ela tende a direcionar o papel, tá? Ela entrou comprando, o papel dá aquela subida. Ela entrou vendendo, o papel dá uma queda. Então você identificou isso. Quando essa corretora entrar, você vai ter um norte, vai ter uma referência. E através dessa referência, você vai atuar ali naquele livro de ofertas. Entendeu? Só que como é que você vai identificar essa corretora? No livro de ofertas e no histórico. O livro de ofertas é o que não foi executado ainda e o histórico é o que já foi executado. Você trabalha em conjunto. Por isso que essa ferramenta é muito importante que você tenha ela para você acompanhar os negócios. Para o giro principalmente. Tá legal? Bom, eu separei esse tópico aqui que eu achei muito interessante também. Como escolher as ações, tá? Você que está começando no giro, você fica perdido porque existem centenas de papéis na bolsa. Eu estou falando de ações, ainda existem derivativos, existem índices, é um mercado gigantesco, tá? Então vamos lá, eu aconselho sempre que todo mundo comece por ações, porque quando você começa por outros ativos mais voláteis e tal, você acaba seguindo estratégias prontas. Mas quando você começa por ações e você conhece os bastidores da Bolsa, eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores da Bolsa com grandes operadores de pregão que atuaram no pregão Viva Voz. E existem algumas, como é que eu posso dizer, não seria mania a palavra correta, existem algumas referências, alguns comportamentos, tá? Anota isso aí, comportamento. Existem alguns comportamentos que você identifica e te dão oportunidades de fazer negócios baseado nisso, tá? Então, para você escolher o preço das ações, o primeiro passo, você precisa identificar se aquela ação ela tem uma certa volatilidade e através do preço você vai conseguir se enquadrar no mercado. Não adianta você querer colocar na sua tela um papel de R$50, R$55, que oscila R$5 entre a mínima e a máxima, porque 100 ações de um papel de R$55 custa R$5.500. Entendeu? Cada entrada que você fizer vai ser 5.500 para comprar, 5.500. Eu estou falando do lote mínimo padrão, que são 100 ações. Tem o mercado fracionário. Você pode comprar uma ação a R$55. Eu estou falando do lote padrão, que é o lote que tem liquidez, tá? Então a gente é onde você vai conseguir acompanhar, né, a volatilidade do mercado. Então, um cálculo que é bem interessante você fazer em relação ao preço, por exemplo, 100 ações que custam R$5 vai valer R$500. Então, se você comprar 100 ações a R$5, certo? Você vai botar R$500. Quando você vender essas 100 ações, vamos supor que você vendeu elas a R$5,10. Você vai tirar R$510. Você teve um lucro de R$10 nessa operação, tá? Você pode fazer essa operação 10, 20, 100, 300 vezes no dia, certo? Se você fizer essa operação 10 vezes, você vai ganhar R$100. Isso aí, nos 22 dias úteis do mês, vão te dar R$2.200. Você tem que pagar os impostos sobre day trade, que dá aproximadamente aí 20%, tá? Então, isso se você fizer um lucro de R$100 por dia, mais ou menos, tá?
Então, e essas oportunidades existem muitas delas diariamente. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, quando você escolhe um papel de R$5, ele geralmente tem um limite de oscilação entre, sei lá, 30 a 40 centavos, alguma coisa assim, né? Até menos, 20 centavos. E você consegue fazer várias vezes. Você entra, sai, entra, sai. Se você for escolher um papel de R$50, então você vai ter vai ser bem mais volátil, provavelmente, tá? Vai oscilar mais de R$1, só que você vai ter que entrar com mais grana, né? 5 mil para lá, 5 mil para cá. Então, o conselho que eu dou é esse. Procure começar com papéis com preços mais baixos para você ir gradativamente se enquadrando. Tem gente que opera melhor papel de 20 e poucos reais, R$50, R$30. Tem outros que gostam de papéis com preços baixos, small caps. Tem gente que gosta de mico, papel de centavos, certo? Um papel de 80 centavos, por exemplo, se você comprar 100 ações, dá R$80. 1000 ações dá R$800, entendeu? A cada 1 centavo que esse papel oscilar, se você comprar 1000 ações, representa R$10. 100 ações, a cada 1 centavo que oscila, representa R$1, entendeu? Então você precisa fazer esse cálculo aí para você ter um norte. Às vezes, um papel desse aqui, que você compra por R$5, ele tem um spread aí de 7 centavos, mais ou menos. Aí você compra e vende ele toda hora, sei lá, R$3 para cá, R$5 para lá, 6 para cá. Você vai somando. E às vezes você entra num papel e você fica lá torcendo, esperando, entendeu? Então é uma coisa que eu acho interessante você olhar o preço do papel. E o próximo é a volatilidade, que eu já falei até sobre isso anteriormente. A volatilidade é aquela oscilação, é um papel volátil, né, que oscila. E você comprou ele a 5,10, vendeu ele a 5,18, ele caiu para 4,91, você comprou de novo, vendeu. Então você ficou naquela mercado volátil, entendeu? E a demanda também é muito importante, tá? A demanda, eu até anotei aqui, ó, a lei da oferta e da demanda. Quanto mais demanda, maior o preço, o papel sobe, tá? E quanto mais oferta de venda, o preço cai. Então, quando um papel, por exemplo, tem muita liquidez, tipo a Petrobras, é mais difícil de você identificar essa questão, porque tem muitas ofertas, tem muito comprador, muito vendedor. Agora, papéis que tem menos liquidez, que tem spread, você consegue identificar os players, você consegue identificar as referências, como eu falei anteriormente. Quando você acompanha aquele papel, você tem aquele histórico ali do negócio e você sabe, né, quem é que tem ali o certo controle daquele papel. Não é uma regra. Cada dia é um dia, tá? Mas quando você tem informações básicas sobre comportamentos, você consegue identificar essas oportunidades, tá? Então, pensa nisso na hora de escolher o papel, tá? No preço, quanto menor o preço, né? Mais acessível, tá? A volatilidade, papel volátil demais às vezes vai te confundir, tá? Então, de repente, um papel que tenha menos volatilidade, tenha liquidez, mas menos volatilidade, pode ser um papel que vai te dar muita oportunidade, tá legal? E a demanda, né? Você acompanhar a demanda nesses papéis. Então, você colocando 5 papéis na tela e vendo, de repente você não se identificou com aquele, você troca, aí você vai ver um papel que você começou a identificar um movimento. Você sabe que quando aquela corretora entra, ele tende a fazer alguma coisa, é um papel que você tem que deixar na sua tela e você pode começar a operar ele devagarinho. Eu não estou falando que você tem que operar 100 ações. 100 ações é o mínimo que você pode operar no mercado à vista, tá? Você pode operar no mercado fracionário também, e dá para operar no mercado fracionário e ganhar muito dinheiro no mercado fracionário. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente, não hoje, beleza? Então é isso. Vamos lá. Para você escolher os papéis que você vai operar, você precisa entender um pouco sobre o código dos papéis, tá? O código dos papéis é o seguinte: existem as ações preferenciais, que os 4 primeiros números referem-se ao código do ativo, e as 4 primeiras letras, tá, referem-se ao código do ativo, e o número refere-se ao tipo da ação, tá? No caso do número 4, são as ações preferenciais. Eu já falei sobre isso aqui, tem até um material interessante aí nos destaques do meu Instagram,
Dá uma olhada lá para você pegar isso aqui mais a fundo, mas eu vou dar só uma recapitulada rápida aqui, talvez você não tenha visto, para a gente poder avançar, tá legal? Então vamos lá. As ações preferenciais, final 4, as ações ordinárias, no final 3, as ações preferenciais classe A, com final 5, as units, tá? Que são tipo um pacote de ações preferenciais e ordinárias, que é o final 11, e as preferenciais classe B, que são com final 6. Aí você agora deve estar, pô, mas o que é isso? É muito código? Tranquilo, tá? Cada papel tem a sua característica, beleza? Atualmente, as empresas que estreiam na bolsa, elas aderem ao novo mercado, só existem ações ordinárias, tá legal? Mas existem muitas ações que já estão no mercado há bastante tempo, que ainda estão enquadradas nos moldes antigos, tá? Então ainda existe, por exemplo, a Uzi Minas existe, a preferencial classe A, B, tá? Ela também tem ação ordinária. Então, qual é o melhor papel para eu escolher? Cara, geralmente as ações preferenciais têm mais liquidez, mas isso não significa que ela seja melhor de você operar, tá? Então, sempre que você identificar um papel, procura saber se aquela ação ela tem mais de um tipo, se só tem dela ordinária, se existem ações preferenciais daquela empresa também, se existem units, né, que são um pacote das duas, né, preferenciais e ordinárias. Então você precisa identificar isso, tá? Nem sempre o papel que tem mais liquidez vai ser melhor, mas existem também ações ordinárias de empresas que não tem negócio. O papel não sai negócio nunca, né? Não tem liquidez nenhuma. Aquelas ações ficam largadas lá. De repente você pega uma movimentação ali sem querer no papel e fica engessado nele. Não é interessante isso. Então pega o histórico, dá uma estudada como é que são os negócios nesse papel para que você possa ter um bom desempenho no giro. Beleza? Onde é que você vai encontrar esses códigos dessas ações? Eu vou te dar 3 sugestões aqui. A primeira no site da B3. No site da B3 você encontra todas as ações que são negociadas na bolsa. Não só as ações, como todos os ativos que são negociados na bolsa, tá? Como a gente está falando de ações, eu vou me limitar aqui só às ações. Você pode também encontrar os códigos das ações acompanhando como é que se diz assim, uma faixa de preço nos leilões. Os leilões são fantásticos para que você possa acompanhar as ações com a faixa de preço. E uma outra forma também é na internet, você fuçando os sites, tipo na NetSox, você bater um papo com a galera lá na NetSox, perguntar quais são os micos de giro e tal, e você vai começando a pegar os códigos e colocando na sua tela e conhecendo aqueles papéis. Existem centenas de papéis na bolsa, tem papel para todo mundo e você também pode fazer parte disso. Então não adianta ficar, pô, mas qual papel que eu vou escolher? Você tem que fuçar, você tem que ser curioso, cai para dentro e você vai conseguir identificar uma oportunidade, vai conseguir identificar papéis que você vai notar o tal comportamento que eu mencionei. Eu vou fazer uma live daqui para frente falando só sobre esses comportamentos. E são coisas fantásticas que você vai ter oportunidade de conhecer. E eu tenho certeza que isso aí vai te dar uma visão diferente da bolsa, de como funcionam os bastidores da bolsa. Não tem nada a ver com análise gráfica, tá? Eu não estou criticando quem utiliza análise gráfica, eu já utilizei muito, inclusive eu utilizo para comprar ações, né, no caso do investimento, agora eu estou falando de giro, é uma coisa que não tem nada a ver, mas são técnicas que você vai identificar oportunidades que vão te dar segurança em fazer aquilo em grande quantidade. Eu vou falar sobre isso hoje ainda, um pouquinho mais à frente, tá? Então é isso. No site da B3, b3.com.br, você procura lá, renda variável, é bem simples de achar, o site é muito bem configurado justamente para facilitar que os investidores, né, os participantes do mercado no caso, porque nós não estamos falando de investimento, estou falando sobre giro, tá legal? Para que a galera do giro consiga lá conhecer todos os ativos que tem na bolsa, beleza? Como lucrar com o day trade? Essa aqui é muito interessante, tá?
Você pode lucrar com day trade. Perguntaram se você trabalha em cima de gráfico. Não, não trabalho em cima de gráfico. Vou falar isso aqui agora, tá? Bom, como lucrar com o day trade? Diariamente, tá? Você tem a oportunidade de enxergar esses comportamentos, beleza? E esses comportamentos que eu falei, eles ocorrem centenas, não, milhares de vezes, tá? Se não milhões, porque são bilhões que são negociados diariamente na bolsa, são centenas de ativos e horas de funcionamento do mercado. Então você tem a oportunidade de identificar esses comportamentos em várias situações. No mercado à vista, no mercado fracionário, em índices. Atualmente, eu opero ações apenas, tá? Às vezes eu opero alguma outra coisa, um derivativo, mas dá para você operar ações o dia inteiro e enxergar essas oportunidades, tá? Eu quero fazer umas considerações aqui para você ter em mente um cálculo assim bem... Você não precisa ser nenhum gênio da matemática, eu não sou, tá? Eu era o office boy da empresa, eu fui crescendo de cargo, me tornei operador da bolsa, você não precisa ter nenhuma formação, você não precisa se preocupar com isso, você precisa identificar oportunidades. Isso aí qualquer pessoa pode identificar oportunidades, beleza? Então vamos lá. Se você compra 100 ações, cada vez que essas ações variam, seja positiva ou negativamente, isso representa R$1, tá? Se você compra 1000 ações e elas variam positiva ou negativamente, isso representa R$10, cada R$1, eu estou falando de R$1, tá? Se você compra 10.000 ações e elas variam positivo ou negativamente, isso representa R$100. Ou seja, se você comprar 100 ações a R$5 e você vender a 5,03, certo? Você ganhou R$3. Se você fizer isso 100 vezes no dia, você ganhou R$300 naquele dia, certo? Se você comprar 10.000 ações a 50 centavos e vender a 51 centavos, você ganhou R$100, entendeu? Se você comprar 1000 ações a 1,10 e vender a 1,15, você ganhou R$50. Então é muito importante que você tenha em mente para que você automaticamente vá executando suas ordens, vai girando, entendeu? Você comprou 1000 a 1,10, vendeu 1,15, aí comprou de novo a 1,11, vendeu 1,13 e você vai somando ali, né? Você vai somando. Existem operações em que você visa ter uma rentabilidade maior em menores números de operações. Eu operei assim durante muitos anos, mas hoje em dia eu identifiquei uma outra estratégia que me deixa muito mais confortável, porque aqui você lida com emoções o tempo inteiro. Você fica o tempo inteiro, ou você fica tenso, né? Porque vai ter um momento que você vai entrar numa operação e ela vai contra o que você visualizou, tá? Vamos supor que eu comprei o papel a R$5, ele caiu para R$4,97. Eu já estou no prejuízo, tá? Se eu comprei apenas 100 ações, vou perder apenas R$3, realizei, entro de novo. Agora, se eu estou comprado em 1000 a R$5, ela caiu para 4,97, opa, peraí, eu já estou perdendo R$30. E se ela ir caindo, né, caiu 10 centavos, já são R$100 de prejuízo. Tem gente que prefere fazer uma operação, dar uma tacada só, comprou 1000 ações a 5, vendeu a 5,25, ganhou R$250, desligou o sistema, foi embora. Mas não é tão simples assim. Agora tem gente que prefere fazer 100 ações de R$3, 100 operações de R$3, de R$5 e ter assim, mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade. O lucro vai ser contabilizado gradativamente, de acordo com a quantidade de operações, e o prejuízo é muito tranquilo de administrar, né? Você não vai quebrar. Se você tiver um prejuízo ali, comprou 100 ações, vendeu com 10 centavos de prejuízo, você perdeu R$10. Você não vai mexer com o seu psicológico, você vai continuar no giro, entendeu? E agora eu vou falar sobre o giro da bolsa, exatamente isso que eu estava falando para vocês. Mais operações com menos risco. Você opera vendido? Opero vendido, direto.
eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Mais operações com menos risco, beleza? O que são mais operações com menos risco? Você tem a oportunidade de, através de uma análise técnica, você identificar num gráfico e entrar numa operação. Aquilo ali você tem chances de ser bem sucedido através daquele estudo técnico, mas existe chance também de você ser mal sucedido. Quando você faz uma operação, sei lá, para ganhar 300, 400 reais de uma só vez, você corre o risco também de ter uma perda desse mesmo patamar, tá? Quando você faz uma operação para ganhar 7 reais, para ganhar 8 reais, ganhar 15 reais, você tá operando com a possibilidade de, se você vier a ter um prejuízo, você ter um prejuízo do mesmo nível. Isso não vai te tirar do mercado, entendeu? Você vai ficar tranquilo, né? Então, eu identifiquei essa oportunidade quando eu era operador. Eu notei comportamentos em que eu podia fazer dessa forma. Quando eu comprava um papel e ele ia a meu favor, por exemplo, comprei 1.000 ações a 5 reais e ele começava a subir, aí eu vendia a 5,15, ganhei 150 reais. Maravilha, né? Ótimo. Agora, se eu comprasse 1.000 ações e ele caísse 10 centavos e eu perdesse 100 reais, dependendo do seu limite diário, do seu stop, né? Stop é um limite de perda. Aquele dia ali acabou para você e de repente pode comprometer aí até o seu mês, entendeu? Então eu comecei a fazer mais operações. Falei, pô, eu quero identificar eu identifiquei aqui que eu comprando papel a 5 reais, eu coloco para vender ele a 5,15, pô, aquele papel várias vezes ali, ele bateu 5,07, voltou para 0,1, foi para 0,8, voltou a 0,2 e foi para 10, voltou a 4,98 e ele fez várias vezes aquela movimentação ali e eu tô, né, posicionado lá vendendo a 5,15, um tempão, entendeu? Ao invés de comprar 1.000 ações a 5 para vender a 5,15, eu comecei a fazer o seguinte: vou comprar 100 ações aqui a 5,01, botar para vender a 0,7. Comprei de novo 200 a 0,2, vendi a 0,5. Aí caiu um pouquinho, né? Eu comprei a 4,97, aí foi para 4,92, eu vendi essas 100 ações, perdi 5 reais, não tem problema. E eu comecei a fazer mais volumes, comecei a girar mais. Esse foi o tal do giro da bolsa. E quando eu identifiquei essa oportunidade, eu vi que o meu psicológico trabalhava melhor dessa forma, entendeu? Eu tinha mais estrutura para continuar operando do que quando eu tomava um stop, que eu ficava suando frio, né, me sentindo mal, aquilo afetava o meu psicológico quando era uma operação grande, né, para ganhar muito ou perder muito. Então, o giro da bolsa é isso, é você girar, né? E você vai identificando os comportamentos, como eu falei, você vai conhecendo os papéis, você vai utilizando algumas estratégias que vão permitir que você faça o giro com uma quantidade de ações maior. Eu aconselho todo mundo a começar com um pouquinho, 100 ações para lá, 100 ações para cá. Se você comprar 100 ações a 5, vender a 5 a 4,90, você perdeu 10 reais. Isso não vai te tirar do mercado, não vai mexer com o seu psicológico, tá? Então eu comecei a identificar essa oportunidade e daí saiu o giro da bolsa. E todas as pessoas que eu tenho alguns alunos, eles operavam índice, outras coisas, e quando eles começaram a fazer o giro da bolsa, eles me falaram, pô cara, o meu psicológico, o meu comportamento ali eu fico muito mais tranquilo. Quando eu entrava no índice, o negócio ia contra o que eu estava fazendo, minha mão começava a suar frio, eu ficava desesperado, às vezes eu tomava prejuízo e ficava uma semana sem operar com medo. E esse tipo de operação não gera o medo em você. Ele te gera... Quando você zera uma operação dessa no prejuízo, você fica tranquilo. Você perdeu 10 reais, não tem problema, você vai recuperar, vai devagarinho. E hoje em dia existem corretores que não cobram taxa de corretagem. Eu opero numa corretora, eu pago corretagem, eu tenho um desconto de corretagem muito bom. Desde a época que eu era operador, eu fiz a transição de uma corretora para outra. Eu conseguia essa mesma condição de corretagem, mas hoje você consegue fazer isso sem pagar corretagem. Eu optei por pagar corretagem porque essa corretora me fornece uma estrutura,
eu tenho limites operacionais, eu utilizo uma plataforma, o atendimento é direto, ainda mais que eu sou scalper trader, eu opero de casa, eu preciso ter uma conexão com a corretora, né? Caso minha internet caia, raramente isso acontece, mas acontece. E quando acontece, você precisa ter uma saída, você precisa agir imediatamente, certo? Até porque eu fico posicionado em diversos papéis ao mesmo tempo. Me perguntaram aí se eu utilizo análise gráfica. Pro giro eu não utilizo análise gráfica, eu vou te falar por quê. Eu estou girando um papel em que ele está próximo de um suporte ou de uma resistência. Isso me bloqueava. Eu falava, eu não vou vender aqui porque se romper o papel vai subir muito. Eu não vou vender aqui, eu não vou comprar aqui porque aqui é um suporte, tá entendendo? É uma resistência no caso. Eu não vou comprar. Isso me bloqueava, eu perdia o giro, que ele batia várias vezes ali, entendeu? E eu acabava não fazendo nada por conta desse bloqueio do gráfico. Eu parei de utilizar análise gráfica para fazer day trade. Eu utilizo só para fazer as posições de ações que eu compro, por exemplo, meu filho ele tem 2 anos, eu compro ações para ele, eu faço aporte mensais e eu dou uma olhada no gráfico para ver o melhor momento para comprar, mas mesmo assim isso é indiferente, como o objetivo para ele é 18 anos, não importa o preço que eu vou pagar, o objetivo é lá para frente, né? Mas eu tenho o hábito de olhar o gráfico para isso, mas só para isso, para o giro da bolsa eu não uso, tá? E me perguntaram aí se eu opero vendido, muita coisa, mas só no day trade, eu não carrego posição para o dia seguinte. É muito importante eu falar sobre isso aqui, eu sou super a favor de você vender a descoberto, eu faço isso centenas de vezes por dia, tá? Eu executo centenas de operações, eu já até postei aí no meu history, tava em 300 e tantas ordens executadas e eu finalizei o dia aí com mais de 500 ou 490 alguma coisa eu tava vendo ali. Mas como eu executei alguma coisa no finalzinho ali no leilão, deve ter sido um pouquinho mais de 500. Mas enfim, dessas centenas de ordens executadas diariamente, muitas delas são na venda. Tem dias que é a maior parte, tem dias que uma parte menor. Existe um equilíbrio, depende do pregão, depende do comportamento que eu te falei. Aquele comportamento que eu identifico e às vezes eu identifiquei uma oportunidade ali em que eu me antecipando na venda eu consigo comprar quase que instantaneamente. Então eu vou fazer isso o dia inteiro quando eu identifico uma oportunidade dessa. Existem muitas estratégias, muitas oportunidades para você ganhar dinheiro na bolsa. Tem gente que vive disso, tá? Essa é uma das minhas principais fontes de renda atualmente. Eu tenho outros negócios, mas eu passo maior parte do meu dia no pregão, tá? Maior parte. Quando eu tenho alguma coisa assim muito, como é que eu posso dizer? Detalhada que eu tenho que fazer durante o funcionamento do pregão, eu me zero. Às vezes eu não zero, às vezes eu coloco um stop. O stop é você limitar, né, a perda em determinado papel. Eu não aconselho você sair da tela do pregão posicionado. Se você tiver que sair, zera, tá? Porque não faz sentido isso. O giro é para você estar ali presente, tá legal? Mas a maior parte eu passo no pregão. Eu passo identificando oportunidades, caçando de tudo que é lado, garimpando. Você tem que fazer isso. Você tem que, imagina que você está ali num shopping, tá? Cada livro de ofertas é uma loja. Você tem que ficar indo para lá e para cá, vendo o que está acontecendo. Daqui a pouco você vai identificar uma oferta sensacional ali e você vai cair para dentro. Provavelmente você vai ficar o dia inteiro fazendo aquele giro naquele papel. E não se prender a só um papel. Eu opero... Arbore. Aí todo dia você abre Arbore e fica lá esperando alguma coisa acontecer. Não, você tem que garimpar, você tem que buscar, estudar cada papel, os movimentos dos players, né, dos participantes. E com isso você vai identificar, porque existem oportunidades diariamente. Eu vou falar muito sobre diversos tipos de oportunidades que eu utilizo, diversas técnicas que eu utilizo, mas eu vou deixar para falar sobre isso mais para frente, tá legal? Bom, então o giro da bolsa é isso, são mais operações com menos risco, tá? Então vamos fazer aqui só uma consideração sobre o giro. Por exemplo, vamos supor que eu identifiquei uma oportunidade e cada oportunidade, eu estou fazendo apenas com 100 ações, tá? Então,
eu compro 100 ações lá a R$ 3,50 e eu vendo a R$ 3,53. Eu ganhei R$ 3 nessa operação. Talvez você esteja se perguntando, pô, mas você opera na bolsa para ganhar R$ 3? Se eu fizer 100 operações dessa, eu ganhei R$ 300 no dia, certo? E R$ 300 por dia na bolsa, nos 22 dias úteis de funcionamento da Bolsa de Valores, você ganhou R$ 6.600. Esses R$ 6.600, obviamente você tem que pagar o imposto de renda, né? Você vai tirar aí 20%. Você tem também que pagar os custos operacionais se você tiver contratado uma plataforma operacional, entendeu? Se você paga a corretagem, você também vai, né, descontar aí a corretagem e tal. Mas você vai conseguir identificar essas oportunidades diariamente, tá? Quando a gente vê hoje as pessoas falando sobre trader, remete-se só a operações com índice, em gráfico, e a bolsa é muito mais do que isso, tem muito mais lá para você aprender, tem muito mais coisa para você fazer, muito mais coisa para você enxergar. E eu aprendi isso com os operadores de pregão, aqueles malucos que ficavam no pregão Viva Voz com aqueles telefones na orelha, aquela gritaria que você achava que os caras estavam se matando ali. Aqueles caras ali eram feras demais, eles eram muito competentes naquilo que eles faziam e eu aprendi muitos códigos com eles. E eu trago isso para o meu dia a dia desde que eu iniciei na bolsa, em 2008, e eu vou aprimorando, né? Eu aprendi algumas coisas, só que você transforma aquilo para o seu mundo, tá? Existem muitas coisas que alguns não fariam que eu faço. Existem coisas que muitas pessoas fazem e eu não faço. Você identifica ali um perfil operacional seu, uma estratégia sua única, e você segue ela à risca, entendeu? Você vai fazendo aquele procedimento que você identificou, você melhora ele, aparecem outras coisas, você vai adquirindo maturidade, você vai adquirindo mais percepção, você se torna mais perceptivo e tem muita coisa para você aprender, muita coisa para você ensinar também, que quando você começar a girar você vai aprender coisa pra caramba. Caso vocês tenham dúvidas aí sobre o mercado de ações, sobre o giro da bolsa, e quem sabe isso não venha a ser uma das suas fontes de renda. Talvez você esteja aí se perguntando, pô, como é que eu posso ganhar dinheiro, sei lá, essa pandemia aí diminuiu minha renda. E às vezes na Bolsa de Valores é onde você pode ganhar dinheiro pela internet, operando de casa, entendeu? Com um valor baixo e num mercado em que são negociados bilhões por dia. Bilhões por dia. Você tem ideia do que é isso? Como é que dentro desses bilhões que são negociados por dia, uma parte não vai ser sua? Só depende de você. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já são 9 horas. Fizemos 1 hora aí de live. Quero agradecer a todos vocês pela presença. Não deixem de estar presente na live de quarta que vem, porque eu preparei um material de uma configuração de uma tela operacional para que você tenha um norte, para que você possa, mesmo que você não queira começar agora, que eu te aconselho a começar, eu vou dar umas dicas para você começar de forma segura, tá? Com pouco dinheiro, para você testar e você ir aprimorando suas técnicas, tá legal? Mas mesmo que você não queira começar, você pode acompanhar. E se você acompanhar aquelas coisas que eu vou te falando, você vai começar a identificar as oportunidades e não tem como você não se aproveitar delas, tá legal? Então é isso aí, galera. Eu agradeço muito a presença de todos. Quero deixar um beijão no coração aí, dar uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E eu aguardo vocês na próxima quarta com mais conteúdo.